Teme e procura não fazer nada que seja errado. Mais uma vez, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Mais uma vez, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Amados, nós vamos falar hoje de uma vida extraordinária. Uma pessoa que vive o sobrenatural é uma pessoa que tem uma vida extraordinária. Uma pessoa, quando você vai para a definição de extraordinário, você vai encontrar a seguinte definição: que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, fora do comum, admirável, espantoso, maravilhoso, fabuloso, fenomenal, grandioso, inacreditável, incrível, indizível, inimaginável, sensacional, esplêndido, excelente, brilhante, magnífico, notável, ótimo. Uma pessoa que vive o sobrenatural, ela vai carregar consigo esses adjetivos. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver em você coisa que foge do ordinário, foge do natural. Nós não podemos nos contentar com menos que isso. O problema é que nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos a viver um padrão que o mundo nos ensinou. E qual é o padrão? Eu estou fazendo o que posso, o que dá. E você fica confortável assim, não fazendo tudo que pode, mas fazendo o que dá. Nós podemos ir além. Vocês cantaram aqui, vou além do sobrenatural. Para ir além do sobrenatural, você precisa fazer mais do que está fazendo. Você precisa se esforçar mais do que está se esforçando. Porque muitas vezes você está conformado com o sistema. Qual é o sistema? É assim mesmo. Quando você vê alguém fazendo demais, você se irrita com aquela pessoa. Mentira ou verdade? Você está no seu trabalho. Aí tem aquele cara que tudo ele sabe fazer, tudo que quer fazer. Você começa a irritar com ele. Pedido, né? Tudo que o patrão pede, ele sabe. Ai, meu Deus. Igual na escola, quando você está estudando, e aí tem aquele aluno exemplar. Tem aquele aluno exemplar. Ele é aquele aluno que o que o professor pedir, ele faz. Todo mundo esqueceu, mas o exemplar não. O exemplar que está na turma, ele não esquece. Tudo ele faz. E ele faz bem feito e os demais ficam irritados. Por quê? Porque os demais não se esforçaram para fazer como ele. Então fica irritado porque ele deu conta. Como é que a turma vai dizer assim? Não teve jeito se um fez. Como é que você vai justificar se alguém fez? Você justifica quando ninguém conseguiu fazer? Nós tentamos, professor, não deu certo, mas não tem um aplicado lá. E aquele aplicado, ele faz tudo que é falado para ele fazer. Ele se esforça de todas as formas. E aí as pessoas, em vez de copiar aquele que é empenhado em fazer o certo, elas ficam o quê? Com raiva. Você tem raiva do funcionário que é excelente, você tem raiva do aluno que é excelente, você tem raiva do filho que é excelente. Os irmãos de José ficaram contra José porque José obedecia o pai. José fazia o que o pai falava. Então os irmãos ficavam o quê? Irritados. Esse cara pensa que ele é. O dia que foi a história de Davi também, que os irmãos se irritavam com Davi, porque Davi era também um filho exemplar. Estava fazendo o que o pai mandou. Você pode não ter valor para as pessoas, porque hoje o mundo valoriza não quem faz o certo, o mundo valoriza os espertos. Mas Deus chamou
aqueles que são fiéis. Aleluia. Pessoas fiéis, são pessoas que Deus quer gerar. Tanto que quando Satanás encontra com Deus, Deus faz questão de dizer: você conhece o meu servo Jó? Deus fala com alegria sobre Jó, tinha prazer de falar de Jó. Satanás não estava falando nada, mas Deus falou. Deus tinha ali uma alegria com um filho específico, por causa da forma com que ele fazia. Às vezes tem filhos que têm ciúmes dos pais com os irmãos, mas não faz como muitos irmãos fazem. Às vezes você quer ser reconhecido, mas você não faz como tem que ser feito. E um filho que faz tudo, as pessoas podem querer apagar esse filho, mas elas não conseguem. Esse filho vai sobressair na vida. Esse filho vai crescer. Onde ele pôr a mão vai ser abençoado. Ainda que ninguém reconheça. Você pode ser humilhado dentro de sua casa, pode ser pisado dentro de sua casa. Se você faz o que é certo, se você é extraordinário lá dentro, a sua família vai ouvir a seu respeito. Porque quem faz o certo, ele vai chegar onde Deus tem para ele. E hoje as pessoas têm dificuldade de chegar onde Deus tem para elas. A vida de Jó demonstra aqui uma pessoa que vai além do natural. Que ele vai além do normal. Enquanto todos faziam o que era ordinário, Jó era acima da média. Todo mundo fazia de um jeito só. A Bíblia conta como que Jó fazia. Jó sempre se empenhava. Jó orava pelos filhos quando os filhos saíam. Ofertava pelos filhos. Jó tinha um cuidado. Um cuidado fora do comum. Hoje você ouve a palavra, você aprende a palavra, mas na hora da prática, você faz de qualquer jeito. Você faz copiando quem não deve. Você copia quem não vem ao culto. E alguém te pergunta: por que você não vem? Ninguém vem. Não é a sua resposta? Por que você não fez? Mas ninguém fez. Quem que é o seu exemplo? O seu exemplo é quem não faz. O seu exemplo é quem não vem. O seu exemplo é quem não realiza. Como que nós podemos viver uma vida com Deus seguindo exemplo de pessoas que fracassam? Hoje as pessoas não fazem as coisas para Deus guardando o que Ele ensinou. As pessoas fazem as coisas para Deus se comparando a alguém. Eu sempre uso uma expressão: a minha comparação é comigo mesmo. Se eu hoje sou melhor do que eu fui ontem. Não é se eu sou como fulano que está lá na frente. Porque eu tenho que ser melhor do que eu todos os dias. Eu tenho que me vencer todos os dias. Quando eu paro para fazer uma análise de quem eu fui no mês passado, nessa mesma data, onde eu estava, minha fé, minha comunhão, minha maneira de viver. Se você não presta atenção nisso, você está andando para trás, porque você nunca vai ser extraordinário. E não vai viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é para quem vai além do natural, além do normal, daquele que está acima da média. Para de fazer coisas porque alguém fez. Faça porque você entende o princípio e você quer viver milagre, você quer viver a vida que Deus tem para você. Hoje nós temos um povo que vive abaixo da média. Porque alguém chega perto de você e fala assim: você vai fazer o que o pastor falou? Mas de qualquer jeito. Vamos dar um exemplo aqui. Discipulado. Quem faz discipulado aqui? Não precisa levantar a mão para você não ficar constrangido. Né? Você vai ter que mentir. Eu não quero que você peque. Tem gente que vem fazer discipulado, chega aqui 7h15 e faz uma foto. Você foi excelente? Não foi. Você está aproveitando um tempo que você não usou para nada, para apenas registrar algo que você não fez. É Deus. Faz de qualquer jeito. Quantos aqui fazem assim?
de qualquer jeito, sabe por quê? Porque você está seguindo exemplo de alguém que você viu fazer, mas não que foi pedido para você fazer. Quando você vai fazer a sua célula, você recebe o estudo da célula, você participa do culto no domingo, você ora, você prepara para fazer a célula? Não, eu já ouvi a mensagem, já sei de qual. Você não faz com excelência, sua célula não vai ser extraordinária. As pessoas não vão viver o sobrenatural, porque você faz igual todo mundo faz. O problema nosso é acompanhar a maioria. E Jesus não era a maioria. Jesus era a minoria no que ele fazia. Então, se nós queremos viver o sobrenatural, nós temos que mudar algumas coisas. Nossas atitudes, nossas reações, nossas palavras. Nós temos opção de fazer o que é ordinário, normal, o que todos fazem. Ou fazer o extraordinário. Eu tenho essa opção. E eu vou fazer para uma pessoa especial que é para Deus. Entenda bem, o que Jó fazia era extraordinário. Vamos aprender com ele aqui como fazer as coisas extraordinárias. Por que que Jó era considerado extraordinário para Deus? Primeiro, porque Jó se desviava do mal. Diga para o seu irmão, Jó se desviava do mal. Tem gente que ele pensa assim, minha vida está boa demais, deixa eu fazer um trem errado. Eu preciso fazer um trem errado porque está bom demais. Aí ele vai lá e faz uma loucura que vira a vida de cabeça para baixo. Estava bem. Aí tem a música, né? Desculpa da palavra, tem uma música que diz assim, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu sozinho ponho minha vida em perigo. É os crentes na igreja. Não precisa do diabo, não. O diabo fica olhando assim, cara, ele caiu sozinho. Eu não fiz nada. Eu nem botei meu dedo ainda. Porque a pessoa já pensou em fazer trem errado. Ela tá bem. Ela pensa assim, vou conversar com a moça aqui no meu trabalho. Pra quê? Seu casamento tá bem, mas você não precisa de ninguém. Você vai atrasar a sua vida. Você vai fazer o que é errado. Jó, ele desviava do mal. Jó capítulo 1 diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que desviava do mal. Uma característica de Jó era desviar do que é errado. Meus irmãos, aquilo não é mal. Aparenta ser mal, desvia daquilo. Tem ambientes que são verdadeiras armadilhas para roubar as suas conquistas. Verdade. Verdadeiras armadilhas. Amizades que são verdadeiras armadilhas. Ambiente de trabalho são verdadeiras armadilhas e você não percebe, sabe por quê? Não há no seu coração um desejo desviado que é mal. Quando eu tenho um desejo no meu coração desviar do mal, eu não vou andar na reta daquilo que pode me prejudicar. Pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Você sai de casa pensando em cair em todo buraco que você achar? Se é acidente, você não vai ver. Você vai passar, vai tropeçar e vai cair. Ah não, eu saio de casa pensando, vou enfiar na frente do primeiro carro. Eu quero ser acidentado. Não é assim que acontece. Ninguém planeja um acidente. Uma pessoa em sã consciência, não. Pecado tem que ser um acidente. Então você tem que desviar daquilo que aparenta ser mal. Tem coisa que não é mal, mas tem aparência de mal. A Bíblia diz que quem faz estas coisas ou coisas parecidas não herdarão o reino dos céus. Então você precisa desviar. Marca uma cilada para você. Você vai naquele lugar. Quando eu morava em Porto Alegre, eu trabalhava numa concessionária da Volkswagen. E aí, qual que era a cilada? Terminava o trabalho, eles queriam ir pro happy hour. Vamos ali fazer um lanche.
Aí mudou o nome para Happy Hour. Aí eu falava, não, vou embora. Porque sou casada, tenho família. Que isso? É muito sem graça. Nós vamos apenas tomar um lanchinho. Irmãos, isso é uma cilada ou não é? Porque desse lanchinho aconteceu muitos adultérios. Desses lanchinhos, muitos adultérios aconteceram. Por quê? Porque você está num ambiente que é uma cilada para você. E você não está vendo. Você entra naquela conversinha, naquele meio de pessoas, naquele grupo do WhatsApp, dos seus amigos do trabalho. E qual que é o nome? Eu fiquei assustada com o nome de um grupo do WhatsApp que eu nem posso pronunciar aqui. E o fulano de tal faz parte. Eu falei, como é que é o nome? Eu falei, só pelo nome eu tinha que entrar. E o que tem nesse grupo do WhatsApp, dos amigos homens? Que homem, quando junta grupo, pode saber que tem putaria. E aí, ele está lá tranquilo. Eu não fiz nada. Eu estou no grupo do trabalho. Mas se aquilo te faz pecar, sai desse grupo. Porque o que você recebe ali não está fazendo você desviar do mal. Está fazendo você entrar no mal. Entra num grupo que é só fofoca. É uma cilada para você. Amanhã alguém printa a sua conversa e joga você no fogo. Foi ele que falou aqui, ó. E tem o prova. Lembrei, tem o prova. Então você precisa entender que você precisa se desviar do que é mal. E o que é mal são muitas coisas que podem te pegar. Coisas que você se agrada. Coisas que você quer ter. E às vezes o mal é fazer você ficar em casa também. Que tem gente que fica em casa e mente vazia. Fica o dia inteiro em casa, fuçando na internet, enchendo a cabeça do que não presta, porque lê na Bíblia que não é. Você está enchendo a sua cabeça e está sendo flechado todo o tempo. Satanás te flecha todo o tempo com as setas dele para poder aprisionar você. Então você precisa desviar. A Bíblia diz que Jó desviava do que era mal. Diante do que é mal, você pode ter duas atitudes. Primeira, a ordinária. Enfrentar o mal ou fazer o mal. Tem duas atitudes. Qual que é o extraordinário? Fugir de tudo que é ruim. Eu não vou enfrentar. A Bíblia diz que da carne eu tenho que fugir. A Bíblia não me manda enfrentar, não. Você quer enfrentar? Não, eu vou suportar. Seu problema é com o dinheiro. Você vê muito dinheiro que você termina fazendo roubando. Você vai enfrentar aquilo que você não domina? A Bíblia manda você fugir. Você está no meio de amigos com bebedeira. Se o seu problema no passado era bebida, você tem que aprender a se desviar desses lugares. Porque senão você nunca vai viver sobrenatural. É previsível o seu comportamento. Satanás sabe como que você reage. E isso não muda. A forma disso mudar é você fugir. Quando você foge, já acende uma luz vermelha no inferno. Opa, esse cara acordou. Nós precisamos aliená-lo de novo. Ele acordou. Porque agora ele está fugindo. Porque o diabo já sabe qual é a sua reação. Ele já sabe que se alguém provocar você, você cai para dentro com ele. Ele já sabe disso. É Deus. Aí alguém vem e põe o dedo assim no seu nariz. O que você faz? Enfia na orelha também? Não. O que você faz? Você cai para dentro. Porque nessa hora o Espírito vai embora. Você esquece que você foi salvo. Você esquece de tudo. O diabo também já sabe disso.
Então você vai desviar do que é mal. Sai de perto de problema. Tem gente que adora problema. Teu problema está lá no meio. Para durinho. O problema nem é dele, ele vai resolver. Porque ele quer brigar. Eu pergunto, você é da família? Não, estava passando. Ele quer brigar. Peraí, tem uma briga ali? Sangue no olho, quer brigar. Você tem que entender que você tem que desviar. Você está dirigindo. Vem um incircunciso e te fecha. Faz você cair, seu carro virar. O que você faz? Você vai atrás do incircunciso. Se ele estiver armado, vai morrer. Você tem que fugir dessas atitudes que você tem errado. Você está mexendo lá na sua internet, aí aparece um convite para você ver um vídeo pornográfico. Você faz, eu não pesquisei. Apareceu, mas você abriu. Desviar não é abrir. Desviar é apagar, fechar o celular, não vou nem mexer mais. Porque eu não quero o que é mal. Mas hoje nós vemos crentes buscando o que é mal. Irmãos, eu vi uma reportagem, eu sei que se divide opiniões, sobre o Jessé Aguiar. Eu vou dar a minha opinião, né? Jessé Aguiar se desviou, está vivendo aí no mundão, e teve um evento na igreja que ele frequentava, né? E ele foi ajudar nesse evento, e a igreja fez bem certo, que a igreja recebeu ele, acolheu. Aí surgiu uma situação de que alguém trouxe ele para o altar. Não está certo. Estou defendendo que ele tem que estar no altar. Mas eu estou defendendo a forma que a igreja bateu em cima, porque ele subiu no altar e pessoas falaram que não iriam lá porque ele estava no altar, quando mostra que a igreja não ama. Não é certo eu colocar uma pessoa que está no mundo para fazer louvor. Isso é correto. Mas quando eu me levanto contra ela, eu expulso ela. E ele deu um parecer. Eu não posso ficar tranquilo, eu nunca mais vou à igreja para atrapalhar vocês. Então, quando você não entende, você mata pessoas. Tem que achar. Eu vou te dar um exemplo. Vem cá. Chayenne teve um problema. Todo mundo sabe da época de Chayenne, não vou contar o problema. Mas todo mundo sabe. Mas quando ela veio para a igreja, todas as vezes, você foi recebida mal? Não. Eu não coloquei ela no altar para pregar. Mas eu a acolhi para que ela não saísse daqui. Aleluia! E quando você não desvia do mal, você usa a sua língua para matar. É Jesus. Eu poderia tê-la matado. Levei para minha casa. Eu não só acolhi de falar, mas eu acolhi de fazer. E hoje ela é uma pastora em treinamento. Aleluia. Está lutando e está vencendo. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Mas ela poderia estar no mundo, fazendo tudo de errado, revoltada contra os irmãos. Nós desviamos do mal quando nós guardamos a nossa língua. Nós desviamos do mal quando nós guardamos nossos olhos. Nós desviamos do mal quando nós guardamos nossos ouvidos. Se você não faz isso, você é uma presa fácil. Satanás pode te destruir a qualquer momento. Ele já sabe, suas reações são previsíveis. Previsíveis porque você não obedece à palavra de Deus. Porque se obedecesse, as suas reações fariam ele fugir de você. E muitas vezes ele não foge, porque muitos crentes não sujeitam a Deus. Muitos crentes fazem o que querem.
Eu pego pesado com ela. Quando ela vem me contar uma coisa, eu dou uma bronca forte. Sabe por quê? Porque se eu não ensinar ela a desviar do mal, Satanás de novo vai levá-la para o inferno. É, Jesus. Então você precisa guardar o seu coração, a sua mente, seus ouvidos, seus olhos, sua boca, para que você não viva aquilo que Satanás quer, porque ele já sabe que o que você vai fazer é previsível. É, Senhor. Ah, eu vou mandar alguém inventar uma história que vai ficar indignado, e ele vai brigar, e ele vai dar uma resposta, e ele vai abandonar a igreja. Eu vou fazer um irmão não cumprimentar ele, inventar uma conversa a respeito dele. Irmãos, você tem que prezar aquilo que você ama. Deus te plantou no lugar, é aquilo que você ama fazer. Não deixa de fazer, porque os irmãos te atrapalham. José não deixou de viver o sonho dele, porque os irmãos estavam incomodados. Ele contou o sonho, eu vi isso. Os irmãos ficaram com mais ódio dele. Esse miserável está tendo sonho, nós vamos tudo te humilhar. O que ele pensa que ele é? Ele não pensava, ele tinha certeza que era Deus que estava dando sonho para ele. Por isso toda a trajetória de José, a Bíblia não relata em nenhum momento que José saiu da presença de Deus. O comportamento dele não mudou. Em nenhum estágio que ele passou. Você tem que aprender. Se você não desviar do mal, você vai cair em todos os estágios que você precisa viver. Você precisa ser aprovado, um obreiro aprovado. E para ser aprovado, você tem que passar no teste. Tem gente que está na fila da humilhação tem muito tempo que não passa no teste. Todas as vezes é reprovado na maneira de viver. Deus quer te levar a outro nível, mas não pode. Por quê? Porque você continua sendo reprovado na sua maneira de viver. Jó entendia isso. Como servos de Deus, nós precisamos nos afastar de tudo que é mal. Peça o Espírito Santo para te dar discernimento quando você tiver dúvida. Tinha um pastor que falava: Deus dá o chamado e o diabo dá a esposa. Se você não vigiar, a pessoa que vai aparecer na sua frente é o mal. Você tem que desviar dela. Não vai vir vestido de capeta não, com chifre e rabo não. Vai vir bonito demais. Vai vir bonito, santo. Você vai olhar, gente, é do jeito que eu queria, meu número. É isso mesmo que eu pedi para Deus. Cuidado. E você pediu para Deus, o diabo também ouviu. Ele ouviu essa oração. E ele pode te entregar. Então você precisa desviar de tudo que é mal, para que você viva acima da média. Jó estava acima da média, porque se desviava do que era mal. E isso é algo extraordinário, não é qualquer um que faz, não. É só aqueles que realmente são tementes a Deus. É aqueles que não deixam nada roubar o que Deus deu para eles. Entenda bem. Sempre que eu estou ali contando dízimos e ofertas, eu vou orar, eu faço uma oração que ela é repetitiva. Deus, guarde seus filhos. Dê a eles discernimento, para que eles não caiam nas ciladas do diabo. O diabo não pode te tocar, mas ele pode botar uma armadilha em você cair. Ele não pode tocar em você. Quem é de Deus, o maligno não toca. Linda frase. Mas se tem uma armadilha, você identifica? Porque quem é de Deus também tem discernimento. O Espírito de Deus vai trazer um discernimento para você. E quando você enxergar aquela situação, você vai ver que o mal está ali. Você vai desviar desse caminho. Você precisa entender isso. Se você serve a Deus, se você realmente tem uma vida com Ele, você tem discernimento. Discernimento para saber, é hora de sair, é hora de parar, é hora de calar, é hora de fugir. Segundo ponto que nós aprendemos com Jó, para ter uma vida extraordinária.
para ser considerado extraordinário para Deus, Jó tinha uma vida de oração. Nós lemos lá no versículo 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava de manhã, de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Jó consagrava tudo. Você consagra seus filhos? Consagra seu trabalho? Você tem que aprender a ter uma vida de oração o tempo todo. Sabe o que o mundo tem para seus filhos? Você tem noção de que o mundo tem para seus filhos? O diabo quer colocar uma doença dentro da sua casa. O diabo quer tirar a paz da sua casa. A maldição quer se instalar, a maldição de familiares quer se instalar na sua casa. Então vai para Deus, meu irmão. Consagra. Consagra a sua casa, consagra a sua família. Porque ainda que venha o mal, você é extraordinário. Aleluia. Jó não fazia isso por causa dos filhos. Jó fazia porque ele era temente a Deus. Jó não estava construindo para ele tesouro aqui na terra, nem um castelo aqui na terra. Ele estava preparando a vida dele para morar com Deus. Ele estava preparando a vida dele para viver com Deus. Para Jó não fazia diferença o que ia acontecer aqui. Para Jó fazia diferença o que estava sendo gerado aqui. E levaria para o lugar que Deus tinha para ele. Hoje nós somos muito materialistas, nós somos muito egoístas, nós pensamos em nós. Quando você vai fazer alguma coisa, você pensa, quando você é chamado para qualquer coisa, quando você é convidado no reino de Deus a fazer qualquer coisa, você pensa primeiro o quê? Vai atrapalhar minhas noites, vai atrapalhar meus dias, eu vou ter... Você pensa naquilo que você pode perder e você não pensa em consagrar algo para aquilo que você vai ganhar, que é uma plantação que você vai fazer. Desde que eu me casei, engravidei, eu comecei a ter uma preocupação diferente, minha filha. Porque eu entendi a palavra, eu sabia que aquilo que eu plantasse, ela ia colher. E eu mudei a minha vida assim, radicalmente com Deus, para o futuro dela. Para tudo que ela precisasse colher. Eu falei, ela não vai colher certas coisas, vai depender de mim, que sou mãe, que vou plantar. Então cuidado, você precisa desviar do mal dentro da sua casa também. Você permite coisas no seu lar que está ensinando seus filhos algo que não é de Deus. Hoje que eles são pequenos é bonitinho, mas amanhã eles vão crescer. E aquilo que você permitiu, você não vai conseguir tirar. Você acha que vai conseguir. Quando crescer eu corrijo, não. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não vai desviar dele. Ensina quando ele é criança. O problema é que hoje não há esse ensino. Você não tem este cuidado com a sua casa, esse cuidado com a sua família. Qual é o cuidado de protegê-los? E como que eu protejo a minha filha? Ensinando ela a verdade, protegendo ela do mundo, fazendo o que é certo. Todas as vezes que ela sai e nós vamos na loja, eu passo o antivírus. Estou sempre passando, sabe por quê? Eu preciso proteger a minha filha. Já não é uma criança, mas eu não estou ensinando ela isso hoje. Eu ensino ela isso desde quando ela nasceu. Um dia a Stephanie, até os 15 anos, todos os dias, ininterruptamente. Cada um anda na fé que tem. Eu consagrava minha filha. Eu falava, Deus guarda o futuro dela. Prepara o futuro para ela. E eu guardava minha filha ungindo. Eu guardava minha filha ensinando. Meu comportamento dentro da minha casa. As coisas que eu falo. Irmãos, isso é sério. Você fala as coisas que você acha que não tem importância. A frase que o diabo mais ama, não tem nada a ver.
está sendo plantado semente nos seus filhos. Eles estão absorvendo tanto o que é bom quanto o que é mal. Cuidado com as brincadeiras. Ah, não, isso aí, vocês são muito religiosos. Não. Desvia do mal dentro da sua casa. Cuidado com as brincadeiras que colocam um desejo errado na vida dos seus filhos. Quer viver o extraordinário? Quer plantar para sua casa? Faça algo extraordinário. Seja alguém que Deus vai dizer: você viu a minha filha? Ela é temente, ela é fiel, ela se desvia do que é mal, é íntegra. Você viu meu filho? Será que Deus pode dizer isso a nosso respeito? Ele não ia falar nem nada, porque se o diabo tentasse uma vez, acabava com todo mundo. Já nem ia fazer muita força. Mas Deus falou com orgulho de Jó. Você viu lá na terra o meu servo Jó? Então cuidado. Cuidado que certas coisas são ensinamentos e ficam guardados. E vão prejudicar a longo prazo. E vão marcar a longo prazo. Quantos jovens hoje estão marcados por coisas que viveram na sua infância? Às vezes você vai conversar com o Jó e fala: não, mas quando eu era porque meu pai fez isso, ele não esquece daquilo. Ele vai lembrar. Ele vai falar, porque aquilo marca. Às vezes você pensa: nossa, nem notei que ele tinha percebido. Não só percebeu, como marcou. Então você precisa entender isso e mudar isso aí. Então assim fazia Jó continuamente, orava. Então qual que é a vida devocional que você precisa ter? O ordinário, ele tem dificuldade de orar. E ponto. Ele não faz nada para mudar isso. Eu não consigo, eu não gosto, eu não vou. O extraordinário, ele dedica-se em oração. Ainda que ele não consiga, ele dedica. Ele faz o que ele não quer. Porque hoje nós não fazemos porque não queremos, não é porque não conseguimos. Eu não quero, eu não gosto, eu não consigo, mas eu vou fazer força para fazer. Então você precisa mudar. Quer viver o sobrenatural extraordinário? Não faça porque quer, não faça porque tem vontade, não faça porque aguenta, faça porque é necessário. Existem coisas no reino de Deus que são coisas necessárias e não podem ser tiradas. Então você precisa ter esse comportamento. Orar a Deus. Orar, a vida de oração muda tudo dentro da sua casa. A vida de oração muda a sua família. A vida de oração move as mãos de Deus. Mesmo sabendo de tudo isso, há quem não ora. Jó não orava pelos filhos quando estava mal. Ele orava o tempo todo. Ele não orava quando tinha um problema. Ele orava o tempo todo. O problema é que hoje nós queremos fazer só quando surge uma situação. Você está apertado. Nossa, vai na célula de oração. Vai onde tem oração. Pede um amigo para levar um monte. Mas só nessas horas. Passou o problema. Se o amigo te chamar para ir no monte, você fala assim: não, posso não. Entra no problema. Você quer que te leva todo dia. Vamos? Nós temos que orar. Pode saber que está enrascado. Te pede todo dia para ir no monte, está enrascado. Se você pedir para contar a história, você vai falar assim: você tem que orar muito. Porque fica bom. Você chama ele no monte, vai te dar 1001 desculpas. A mesma pessoa ficou no seu pé uma semana. Porque ela espera ter um problema. Jó não esperava um problema. Jó orava. Ele falava com Deus. Terceiro ponto. Jó adorava a Deus acima de tudo. E adorar a Deus, a Bíblia diz, versículo 1:20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou.
Isso ele fez quando teve notícia de tudo de ruim que aconteceu. Jó teve más notícias uma atrás da outra. Os filhos todos mortos, as riquezas acabaram, tudo havia se perdido. A Bíblia diz que ele raspou a cabeça, vestiu roupa no saco e orou. Adorou. Você tem uma notícia ruim, o que você faz? Blasfema. Entra no desespero. A Bíblia diz que ele adorou. A adoração diante da notícia que a gente quer é bom. Oh, glória a Deus! Gente, você está feliz da vida. Quem fala que é notícia ruim? Você murcha. Uns entram em desespero, desequilíbrio total. Outros blasfemam contra Deus, mas a Bíblia diz que Jó adorou. O próprio Deus se impressionou com a forma de agir de Jó. Extraordinário. Uma pessoa extraordinária, ela reage em Deus. Não tenha reações previsíveis. Satanás sabe como destruir você. Tenha reações em Deus, porque quando se reage em Deus, o diabo não tem uma arma para te atingir. Ele não tem uma arma para poder te derrotar. Ele não tem uma arma para ir contra você. Ele precisa fugir. Mas quando você age na carne, é você que foge. Porque o diabo põe você para correr da igreja. Põe você para correr da sua família, que você larga todo mundo e vai embora. Põe você para correr do seu trabalho, que você abandona o trabalho. Mas quando você age como Deus quer, o diabo tem que fugir de você. Nas orações, na adoração, as pessoas podem ser ordinárias, não agradecer a Deus, ou extraordinárias, ser grato a Deus, independente de qual é a circunstância que está vivendo. Ser grato a Deus quando as coisas estão boas, todos são. Agora, ser grato a Deus quando as coisas não vão bem, não vão como você planejou, não vão da forma que você sonhou, mas você agradece a Deus porque tem vida para estar ali. Você agradece a Deus porque te dá força, te sustenta todo dia, independente de qual seja a situação. Você tem uma força que vem de Deus, não é uma força que vem de homens, não. Tem dia que você levanta e você pensa, eu não vou aguentar, e você termina aquele dia porque Deus foi com você, e você suportou. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã na vida daquele que permanece, apesar do que está vivendo. Cristãos fracos são cristãos que desistem no momento da luta. Deus permite o vento para te ensinar. Deus permite a dor para te ensinar. Porque se Ele falar que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não é filho do homem para falhar. Quando Ele diz que é. Tem uma canção que eu canto lá na minha loja, quando as coisas estão dando tudo errado. Eu canto a música. Eu permiti o vento para te ensinar. Por que está com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Foi eu que decidi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quero encontrar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Você crê? Mas quando eu creio, eu permaneço fazendo o que é certo. Eu não mudo as minhas atitudes porque está dando errado. Porque quando as coisas começam a dar errado, a fé de muitos vai embora. Quando as coisas acontecem como você planejou, você quer chutar o balde. Você quer enfiar o pé na jaca e não está nem aí. Não é assim que funciona. A sua conduta não pode mudar, independente se há ventos fortes ou não.
A sua conduta não pode mudar, independente se as coisas não estão funcionando como deveriam ser. A sua atitude não pode mudar, independente de quem está ao seu redor. A verdade tem que estar dentro de você. É a verdade que é a nossa bússola, é a verdade que é o nosso norte, ela que nos diz para onde ir. Jó era adorador. Jó agradecia a Deus acima de tudo. Precisamos adorar a Deus. Tem gente que não consegue adorar. Ele começa a fazer uma oração de adoração, quando termina já está pedindo, ele não consegue adorar. Você não tem palavras para falar com Deus. Você não sabe orar se não for pedir. Você não sabe orar para agradecer. Você não sabe orar para se entregar. A sua oração, ela tem um objetivo: pedir. É errado pedir? Não. Mas existe um momento da adoração, onde você reconhece quem você é e quem é Deus. Onde você reconhece o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Quarto ponto: Jó não reclamava. E o seu irmão: Jó não reclamava. Diga para o outro irmão: Jó não reclamava. Jó 1:7. Melhor, 7 a 19, vou ler só. Jó 1:22. Diz assim: tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Repita comigo: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Algo extraordinário na vida de Jó era não reclamar diante das piores notícias. Havia uma confiança. Deus era com ele. A confiança em Deus não é quando as coisas acontecem como eu quero. Eu não confio em Deus quando acontece como eu quero. Eu confio em Deus quando acontece quando eu não quero. Mas a minha fé continua nele, porque não são as coisas que me dão vida nem força. É ele. Jó permaneceu. Seu silêncio foi um ato de adoração a Deus. Quantas vezes nós, por muito menos, colocamos Deus na parede? Por muito menos. Porque você não conseguiu aquele emprego que você queria. Você tinha certeza que você ia passar. Você não conseguiu tirar sua carteira. Você tinha certeza que você ia conseguir. Aí você se frustra, para de orar. Fica com raiva de Deus. Jó, por tudo que ele viveu, que você sabe a história de Jó, tudo que ele perdeu, essa não era a preocupação dele. A preocupação dele: eu te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. Eu quero te ver. Aleluia. Não importa o que se foi, coisas vêm e vão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você não pode ficar preso em coisas, em pessoas. Você tem que estar firmado em Deus, porque independente do que aconteça, sua fé não muda. Jó era um homem extraordinário por causa dessas atitudes. O que ele fazia, como ele agia. Sobre reclamação, como que eu posso ser ordinário? Reclamar das coisas. Extraordinário, calar e esperar. Repita que eu estou do seu lado: extraordinário, calar e esperar. Por que calar? Porque quando você começa a falar, você peca. Você pensar, você peca. Você começa a falar: nossa Deus, misericórdia. É absurdo o que aconteceu comigo, viu? Não era para ter acontecido isso. Daqui a pouco você está blasfemando. Porque você começa a falar. Então, se cala e espera em Deus. Se Ele falou que você vai conseguir, você vai conseguir.
Qual é a forma? O processo você desconhece. Mas Ele deu uma ordem que vai fazer e vai fazer. O processo às vezes não nos agrada. Mas Deus não está preocupado com o processo, Deus está preocupado com o resultado. Ele trabalha para um resultado em você. E para Ele ter resultado em você, Ele vai usar o que for necessário. Reclamação aborrece a Deus. O povo que andou em círculos 40 anos no deserto, porque aborreceram a Deus. Algo que não era para ser daquela forma, se tornou daquela forma. Por quê? Porque eles reclamaram. E a reclamação fez Deus fazer eles darem volta. A reclamação faz você entrar na fila de novo. E de novo. Mas eu já passei desse estágio. Não, você reclamou. Foi reprovado. Tem gente que está quase chegando e reclama. Está quase conseguindo e reclama. Eu me lembro que lá em Porto Alegre, uma ovelha entrou no emprego e ele entrou como peão. E o cara falou assim: ó, você vai entrar como peão, se você ficar, se você permanecer, pode ser que você seja promovido. E ele não arrumava emprego de jeito nenhum, arrumou como peão e começou a ir nesse emprego. E o cara disse para ele: uns 3 meses, se você ficando firme. Ele ficou 3 meses e nada de ser promovido. Ficou mais 15 dias. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar mais. E pediu demissão. O encarregado dele era da igreja. Falou assim: nossa, ele ia ser promovido no próximo dia. Mas ele não sabia. Você não sabe que dia vai vir sua promoção? Mas você desiste hoje? A promoção não chega? Não porque Deus não deu, porque você não esperou. Tem pessoas que não chegam, não é porque Deus não quis dar, não. Ele não esperou. Estava na hora. Estava no momento. Mas Ele não esperou. Quantos fazem isso? Está orando a Deus. Virou o ano orando a Deus. Está pedindo a Deus. Cansa de orar e para de orar. Aí fala: agora eu não vou orar mais. E a gente tem disso. Quando eu fui para Porto Alegre e eu orei, entreguei carta, 10 mil cartas para ir 100 pessoas e foi uma, eu falei: não vou orar mais não. Poxa vida, eu orei, jejuei para ir uma. Isso é sacanagem, uma é sacanagem. Mas pelo menos 10, mais uma, não vou orar mais não. Aí o Espírito Santo veio. Você fez para mim ou para você? Para mim uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. E aí? Você faz para Deus ou para você? Porque o que você faz para Ele, o que Ele recebe, Deus não vive no nosso tempo, no tempo cronológico. Ele vive no tempo kairos. Aquilo que você não sabe, Ele está fazendo. Aquilo que você não entende, Ele está liberando. E na hora que você não espera. Então você precisa parar de reclamar. Tudo você reclama. Hoje tem pessoas que são insatisfeitas. Pessoas insatisfeitas, elas reclamam de tudo, elas agradecem absolutamente nada. Nada vai satisfazer um insatisfeito. Porque tudo que ele adquirir, ele já quer algo a mais. Podia ser melhor. Está sempre dizendo: podia ser melhor. Glorifique pelo que você tem, meu irmão. Festeje o que você tem, que tem gente dando uma vida para ter o que você está tendo. Quando você conversa com pessoas, é bom que você vai em hospitais. Ela não é, Amanda? No hospital você vê que tem gente muito pior. Quando minha avó estava internada, eu fui no hospital com ela e vi uma mulher lá, um buraco aqui, nova, não tinha ninguém com ela. E a moça que ia de vez em quando falava assim: ninguém da família quer ficar com ela porque ela é insuportável. Tem gente que fica sozinha no momento de dor porque não sabe ser cristão no momento da saúde. Você é quem atrai as pessoas para perto e alguém manda os outros para longe. O diabo trabalha com você para você ser ruim, para você ficar só, para você andar solitário. Mas Deus manda você desviar disso que é mal. Então faça o que é certo e seja bom.
trata as pessoas com educação, trata as pessoas com carinho, cheio de amargura no lombo, e quer que as pessoas paguem pela sua amargura. Não, meu irmão. Vem para Deus, deixa Deus curar você, e você vai ser feliz de novo. Algo te matou, algo te destruiu, mas Jesus é aquele que dá vida de novo. Você nasce de novo, você é uma nova pessoa. Por isso você precisa se entregar, por isso tem que deixar Deus trabalhar em você. Precisamos aprender a discernir o tempo de estar calado. Eclesiastes diz: há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Você tem que aprender a discernir o tempo. Tem hora que você solta umas coisas que não é para soltar. E aquilo que você fala mata alguém ou mata você mesmo. Então tome cuidado. Aguarda a salvação do Senhor em silêncio. Ele vai te salvar. Não precisa fazer barulho, não precisa dizer para todo mundo: olha, em casa não tem que comer, não. Quem faz isso é pedinte disfarçado. Qual que é o pedinte disfarçado? Ele não quer pedir porque ele é orgulhoso, né? Aí o que ele faz? Começa a contar as mazelas. Nossa, não tem nada para comer lá em casa hoje. Só almocei. Ele está querendo que você fale assim: o que eu te dou? Mas ele não teve humildade de pedir: me dá um dinheiro que eu estou com fome. Eu não comi nada. Em casa a gente não tem que comer. Por isso, você não pode ser esse tipo de gente. Porque Deus vai fazer por você, não precisa você fazer. Porque se você fizer, Deus não vai fazer. Quando eu estava em Porto Alegre, eu fiquei lá 4 anos. E muitas vezes não tinha leite para dar à minha filha. Ninguém ficava sabendo. Mas aquele que precisava saber, sabia. E ele enviava na hora certa o que eu precisava. Você confia em Deus ou nas pessoas? Se Deus fala no seu coração: eu vou te dar 1 milhão. Você acredita? Esse amém foi bem fraco. Mas chegou um empresário muito rico, sentar do seu lado e falar assim: vou te dar 1 milhão. Você acredita? Porque você está acreditando no homem. Mas o que Deus fala no seu coração, você precisa crer. Porque é a fé que vai trazer isso para a realidade. Não é só você falar: eu creio. Porque aquele creio amarelo, Deus vai dar, amém. Fala um milionário do seu lado: eu vou te dar 1 milhão. Você fica tão feliz que você acredita tanto, e pode ser que ele não te dê, mas que Deus te dê. Amém? Então você precisa parar de murmurar. Você precisa parar de reclamar. O Espírito Santo é aquele que traduz o gemido do seu coração. Todas as suas reclamações vai para Deus. Reclamação não desce, reclamação sobe. Fala quem está ao seu lado: reclamação não desce, reclamação sobe. Você fica reclamando com o seu irmão, você está descendo a reclamação, você tem que subir a reclamação. Reclamação é com Deus. Você vai orar a Deus, você chora, você lamenta com Ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, Ele leva ao Pai a sua petição, Ele leva ao Pai a sua dor, Ele leva ao Pai a sua necessidade. Mas você que fica para todo mundo aí choramingando, mas não ora. Fala para todo mundo, mas não ora. Você precisa ir para Deus. Sabe por quê? O que Ele quer fazer na nossa vida é tão extraordinário, é tão sobrenatural, mas é algo que não vai acontecer com pessoas ordinárias, com pessoas naturais, com pessoas normais. Faça além, meu irmão. Faça além do que é o normal, porque Deus vai olhar para você e Ele vai ver: eu tenho um filho querido. Aleluia. Vem cá, Luiz Carlos. Mas eu admiro esse irmão aqui, ó. Porque o Luiz Carlos, a intensidade
com que ele serve é que realmente ele nasceu de novo. Glória a Deus. Sabe por quê? Você conhece uma pessoa pelo trabalho que ela faz para você. Muitos casos trabalham no centro social, trabalha comigo lá na minha casa. Da mesma forma que ele começou a trabalhar no primeiro dia, ele faz até hoje. Não mudou. Você identifica pessoas que ela começa a fazer muito bem quando ela quer muito aquele trabalho. E ela faz muito bem feito, porque ela quer ficar ali. Mas a pessoa que continua com o decorrer dos anos fazendo do mesmo jeito, é porque é algo que está dentro dela. É Jesus. Obrigado, Deus. Ele faz com todo amor, meus irmãos. Um dia ele me constrangeu, estava chovendo. Eu falei assim: Luiz Carlos, você está lavando a chuva, meu filho. Sai da chuva, pastora. Eu andava pegando droga no meio do mato, debaixo de tempestade. E você acha que agora eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer porque está chovendo? Isso é uma transformação. Porque você sabe de onde ele veio, o que ele fazia, do mal que ele vivia, o ambiente que era. Deus lapidou ele por dentro e por fora. Nós temos centro social, vários meninos de centro social. Copie o exemplo de quem tem exemplo para dar. Não copie de quem está falando na cabeça de vocês: para o tratamento, faz não, você está fazendo isso, é empregado. Ouve quem é errado, que você vai continuar na enrascada. Mas copie o exemplo de alguém que faz certo. Hoje as pessoas têm o dom de copiar erro e a dificuldade de seguir exemplos certos. Então muda isso dentro de vocês. Todas as vezes que eu vejo ele no trabalho, no centro social, o cuidado que ele tem em seguir a orientação que é dada. E Luiz Carlos estava na rua, Jesus o trouxe de volta. E se tornou um homem de valor. Um homem que eu tenho alegria de dizer: minha ovelha. Fala igual Jesus com alegria: é minha ovelha. Porque tem ovelha que só Jesus na causa. Obrigado, Luiz Carlos. Continue assim, viu, meu filho? Deus vai fazer muito por você. Tinha uma ovelha aqui que não vinha na igreja, né? Veio uma vez, disse que era ovelha, nunca mais vinha. E ficava na rua catando as mulheres tudo. E não podia me ver, mas minha pastora. Eu falei: sangue de Jesus. Não sou não. A ovelha escuta a voz do pastor, não sou não. Você é a ovelha que alegra o coração de um pastor. Você é a ovelha que alegra a Deus. Porque quando ele olha para você, ele fala: nossa, ele continua o mesmo desde o dia que ele se converteu. Meu sogro, quando se converteu, da forma que ele é até hoje. Ele não mudou nada. E olha o que Deus fez na vida dele. Um homem que morava na Vila dos Atrevidos, que morava em casa de lata, de papelão. Olha onde Deus o levou, porque ele foi fiel à mensagem, ele foi fiel ao chamado, ele foi fiel àquilo que Deus deu para ele. Então todas as vezes que você para de exercer aquilo que Deus te deu com a intensidade da primeira vez que você fez, você está perdendo a essência e não está vendo. Jó não fez isso. Tudo aconteceu para que ele mudasse. A esposa disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Ela disse: seu miserável, você está guardando Deus, fala que Deus não presta. Mas ele não abriu a sua boca para pecar contra Deus. E a Bíblia diz que Deus restituiu Jó. Que a glória da segunda casa foi maior que a primeira. Deus honrou a fé daquele homem. Deus honrou o compromisso. Deus honrou a fidelidade dele. A vida de um cristão é desafio contínuo. Você é desafiada todo dia a ser melhor. Nós passamos por situações difíceis o tempo todo, mas elas nos ensinam a cada passo a nos tornarmos mais fortes, mais excelentes, mais extraordinários. Para ser um homem ou uma mulher extraordinário como Jó, é preciso
preciso aprender, repita comigo, desviar do mal. É preciso aprender a ter uma vida de oração. Repita, é preciso aprender a ter uma vida de oração. É preciso adorar a Deus acima de todas as coisas e não reclamar. Coloque essas práticas no seu coração. Desvie do que é mal. Faça o que é correto. Não importa se um amigo vai zoar você. Não importa se as pessoas vão achar que você é um ET, porque isso não existe. Faça o que é certo, porque Deus vai te honrar. Quando eu era lá adolescente na escola, tinha as amigas que faziam as coisas erradas e riam de mim. Vânia, você é virgem. Na minha época eles riam. Olha que eu tenho 50 anos. E na sua? Na minha época, você é doida. Você precisa experimentar. Zoava, ria de mim. Mas eu tinha uma convicção. Eu escolhi a melhor parte. A melhor parte é obedecer a Deus. A melhor parte é me manter pura. A melhor parte é me reservar para a hora certa, para viver o que Deus tinha para mim. Mas você não pensa isso quando quer fazer alguma coisa. Você quer a aprovação dos amigos da escola. Você quer a aprovação da família. Você quer a aprovação do patrão. Mas não se importa com a aprovação de Deus. Querendo a aprovação de todo mundo, você desaprova a Deus. Porque às vezes as pessoas não vão aprovar um comportamento correto, porque o mundo está tão acostumado a coisas erradas, que uma pessoa, quando faz o que é certo, ela sofre bullying. Eu tinha 17 anos, nunca tinha dado um beijo. Meus amigos queriam porque queriam marcar encontros para eu beijar. Falei, vou beijar não. Eu vou me guardar. Porque eu nasci na igreja. Mas quando eu deixei Jesus nascer em mim, fez toda a diferença. Você precisa mudar seu comportamento. Fique de pé. Nós estamos lutando para viver um sobrenatural, mas não queremos fazer o especial. O especial de alguém que anda com Ele é que Ele é diferente dos demais. E as pessoas o reconhecem pelas suas atitudes, não porque Ele fala. Você não precisa falar, eu sou o servo de Deus. As pessoas olham para você e vê, é um servo de Deus. As pessoas olham para você e vê pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua forma de proceder. Meus irmãos, fui chamada durante a infância na minha casa de crentona, de beata. Falei, mas eu prefiro ser essa crentona, porque onde eu chego, só quem realmente serve vai chegar. E Deus me trouxe porque eu continuei. Não feche os seus olhos. Quantos de vocês precisam tomar essa atitude?